Abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro de Reis, no capítulo 20. Enquanto você localiza o texto, eu queria fazer aqui um breve resumo de algo que Deus tem falado ao nosso coração já há 10 anos, a partir da visão da casa, ou da linhagem, ou da descendência de Zadok. Nós lemos ontem à noite em Ezequiel 48:11, que Deus menciona ter uma herança para os santificados. E ele se refere a esses sacerdotes santificados como sendo os filhos, a linhagem, a descendência de Zadok. Normalmente eu digo que para entender essa linhagem, você precisa enxergar algo que está exposto ao longo de toda a Bíblia. Por exemplo, em 1 Samuel capítulo 2, um homem de Deus vem trazer uma palavra de juízo contra Eli, porque os seus filhos se corromperam e ele não os confrontou. Eli não tem nenhuma denúncia de nenhum tipo de pecado específico que ele tenha cometido. A Bíblia fala dos filhos dele se prostituindo, fala dos filhos dele roubando a oferta, mas a Bíblia não é específica a respeito dele. No entanto, seus filhos se corromperam e ele não teve uma postura para lutar contra isso e para impedir que isso acontecesse. E porque aquela linhagem se corrompeu, o homem de Deus vem e diz: eu prometi a seu pai, e uma clara referência a Arão, que eu dei as minhas ofertas queimadas e que vocês permaneceriam como linhagem no ministério, mas o Senhor diz: eu vou arrancar o seu braço da casa do seu pai. O homem de Deus diz: porque eu honro aqueles que me honram, falando da parte do Senhor, mas os que me desprezam eu desprezarei. Jamais haverá velha em sua casa. Deus basicamente estava dizendo: eu vou acabar com a sua raça, eu vou arrancar toda a sua linhagem daí. E ele diz no verso 35 de 1 Samuel 2, então suscitarei para mim um sacerdote fiel, e lhe edificarei uma casa estável. Outra versão diz uma casa firme, uma terceira ainda diz uma casa duradoura. Então o Senhor fez duas promessas: eu vou acabar com a sua raça, vou arrancar a sua linhagem toda, e no seu lugar eu suscito e levanto um sacerdote fiel. Diga comigo: sacerdote fiel. Agora, a definição de Deus de fidelidade não é alguém que consegue ser fiel apenas na sua geração, mas alguém que consegue deixar continuidade, que consegue reproduzir o DNA de fidelidade. Então, no capítulo 4 de 1 Samuel, o juízo se instala na casa de Eli. O Senhor diz: isto te será por sinal, seus dois filhos vão morrer no mesmo dia. E os dois morreram no mesmo dia. A arca de Deus foi tomada. Quando Eli recebe a notícia não só da perda dos filhos, mas da perda da arca, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Quando a sua nora toma conhecimento da morte do marido, grávida, ela entra em trabalho de parto, dá luz, e na hora do parto ela morre. A morte e o juízo se instalam nessa família. Isso vai de forma progressiva, até que Saul manda chamar o sacerdote Aimeleque, que consultou o Senhor em favor de Davi quando esse fugia. E Saul, acreditando numa conspiração, que Aimeleque estava de mãos dadas com Davi, mandou executar Aimeleque e todos os sacerdotes que vieram com ele. A Bíblia diz 85 homens que usavam estola sacerdotal. Isso está em 1 Samuel 22, do versículo 16 em diante. Depois da chacina dos 85 sacerdotes, Saul, não conformado com isso, manda exterminar Nob, uma cidade sacerdotal. A Bíblia diz que ele mandou matar homens, mulheres, crianças, animais, exterminou a cidade inteira. Quando você vai estudar a linhagem de Eli, você descobre que Aimeleque, todos aqueles sacerdotes, a maior parte das pessoas viviam naquela cidade sacerdotal, eram da linhagem de Eli. Então aquela palavra de juízo ainda estava se cumprindo. No entanto, Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, ele foge, encontra refúgio em Davi. Davi se sente culpado pelo que aconteceu, dá guarida a ele. Durante todos os dias de Davi, nós temos um descendente de Eli ainda vivo. Mas quando Salomão assume o reinado, ele expulsa Abiatar do sacerdócio e diz: você é digno de morte, mas eu não vou te matar porque você carregou a arca da aliança, você sofreu as aflições com meu pai, mas porque Abiatar se envolveu na conspiração para tentar colocar Adonias no trono em vez de Salomão. Ele diz: eu estou te expulsando do ministério. E 1 Reis 2, 26 e 27 diz que nessa ocasião se cumpriu a palavra de Deus dada a Eli em Siló.
Mas quando Eli e seus filhos morreram, não estava se cumprindo? Sim, mas não plenamente. Quando Ameleque, sua casa, for executada, a palavra não estava se cumprindo, mas não totalmente. Quando o último da linhagem foi tirado, a Bíblia diz, agora se cumpriu plenamente a palavra. Mas a promessa não era só tirar a descendência ruim, sem compromisso com Deus. Era levantar no lugar um sacerdote fiel. E Deus disse, para esse sacerdote fiel, eu vou edificar uma casa firme. Isso fala de linhagem, de continuidade. E nós vemos que lá depois do período pós-exílio de Babilônia, quando todo mundo se desviou, aquela linhagem ainda permanecia comprometida. Mas para você entender a promessa da casa firme, você tem que voltar ainda mais na história. Em Números 25, a Bíblia diz que Finéias, que era filho de Eleazar, então Eleazar era filho de Arão, então Finéias era neto de Arão, ele passa a mão numa lança e executa um homem israelita e uma mulher que estava, por conselho de Balaão, ajudando a corromper e prostituir os filhos de Israel. No momento que ele executa esses dois, a praga já havia começado, o juízo tinha sido anunciado. Deus dá uma palavra dizendo, Finéias, no zelo por mim fez isso. E o Senhor diz, eu estabeleço com ele a minha aliança. No versículo 13 de Números 25, o Senhor diz, eu estabeleço com ele um compromisso. Já começa ali no 11 e no 12, diz, aliança do sacerdócio perpétuo. É muito interessante isso. Por quê? Porque Arão já tinha o sacerdócio, a promessa do sacerdócio perpétuo. Arão tinha 4 filhos. Você lembra que 2, Levítico 10, levam fogo estranho perante o Senhor e morre. Sobram 2. Quem foram os 2 que sobraram? Eleazar e Itamar. Nesse momento Deus está fazendo uma promessa ao filho de Eleazar. Ele está dizendo, de você para baixo, eu estou fazendo uma aliança do sacerdócio perpétuo. Deus está dizendo, quando eu encontro um camarada como você, com esse zelo de santidade, esse é o DNA que eu quero reproduzir no ministério. Isso não significa que os outros foram descartados. A maior prova disso é que Eli era da linhagem de Itamar, não de Eleazar. E ele teve sua chance. Mas no momento em que Deus arranca a linhagem de Eli, porque não reproduz o compromisso, onde é que ele volta? O texto dizia, suscitarei para mim um sacerdote fiel. Quem assume o sacerdócio nos dias de Salomão, quando Abiatar foi excluído? Zadok. Zadok, ele se levanta como cumprimento dessa promessa de Deus, de um sacerdote fiel, com uma linhagem que nunca se apartou. Agora sabe o que é curioso? Quando você vai estudar a linhagem de Zadok, ele é da descendência de Finéias, neto de Arão. Na hora que Deus tirou a linhagem de Eli e diz, eu tenho que levantar alguém fiel, aonde que ele olha? Ele olha lá na história. Quem que demonstrou esse DNA desde o início? Finéias. Deus diz, é esse DNA que está fazendo falta e que eu vou voltar a reproduzir. Então ele levanta Zadok dessa linhagem com que ele tem um compromisso. E diz, eu vou lhe edificar uma casa firme para que haja o cumprimento da aliança do sacerdócio perpétuo. E quando todos os levitas se extraviaram, aquela linhagem permaneceu firme. Quando nós falamos da casa ou da linhagem de Zadok, não estamos falando apenas de santidade e integridade, mas estamos falando de uma visão de continuidade geracional. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Então, abra a sua Bíblia, no 2º livro de Reis, capítulo 20, nós vamos ler a partir do versículo 1. Segundo livro de Reis, capítulo 20, a partir do verso 1. O texto sagrado diz assim, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei. Ao 3º dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e essa cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo.
Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e puseram-na sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isso da parte do Senhor como um sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se a sombra 10 graus ou os retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Deixa aberto ou marcado esse texto, que nós já vamos voltar nele. O que nós temos aqui é uma mensagem de Deus dirigida a um homem que não é um homem qualquer. Ele foi chamado de príncipe do povo de Deus, não apenas porque está num cargo, numa posição de liderança, na perspectiva do governo natural. Ezequias foi também um grande líder espiritual. Na verdade, ele foi um homem de fé e um homem de avivamento que marcou a sua geração. Ele pega uma geração apóstata, distante do Senhor, e ele é conduzido por Deus num verdadeiro processo de reavivamento. Ele faz uma limpa na nação, removendo a idolatria, trazendo o coração do povo de volta para amar, adorar, buscar a Deus. E ele, sem sombra de dúvida, é um ícone de avivamento nos seus dias. Ninguém vai questionar que esse camarada era um homem de fé e nem os resultados do ministério. No entanto, ele recebe uma palavra de Deus: põe em ordem a sua casa. Então é óbvio que Deus não está falando da vida espiritual dele, é óbvio que Deus não está falando da vida ministerial dele, e também é óbvio que Deus não estava falando de arrumar o palácio, como se faltasse mão de obra ali para faxinar ou decorar a casa. O assunto que nós vamos perceber quando Deus diz põe em ordem a sua casa é família. Mas antes de mexer no que Deus está pedindo a ele, é importante que a gente reconheça o homem de fé que ele foi. A palavra de Deus nos mostra que quando Senaqueribe vem bater no portão da casa de Ezequias, ameaçando conquistar Judá e Jerusalém, ele, junto com o profeta Isaías, estende diante do Senhor a carta de ameaça. Como quem diz para Deus: o problema não é meu, o problema é seu, porque nós somos o povo da sua aliança. O que é que o Senhor vai fazer a respeito? A Bíblia diz que enquanto aqueles dois oravam, Deus enviou um anjo só, que fez um strike no arraial da Síria. Foram 185 mil soldados mortos. O Senhor diz: eu vou botar um anzol no nariz de Senaqueribe, eu vou levá-lo de volta para a terra dele lá. Eu liquido a fatura e acabo com ele. Ele recebe uma notícia de invasão do inimigo, volta e lá há uma conspiração onde ele acaba morrendo. Ezequias era um camarada que via milagres da parte de Deus. Nesse momento ele recebe uma sentença, um decreto de morte. Gente, não é qualquer pessoa falando. Isaías, um camarada, quando falava da parte de Deus, o negócio cumpria, chega e diz: tu vai morrer, meu irmão, perdeu. Você vai morrer. Ele traz um decreto, não é um diagnóstico médico, é um decreto divino. Põe sua casa em ordem, porque você vai morrer. Sua vida está mesmo chegando no fim. Ainda que com o decreto da parte do Senhor, ele vira para a parede, ele ora e chora. Por que chorou? Por razões óbvias. Ele não queria morrer. Por que não queria morrer? Nas minhas contas, ele tinha 39 anos de idade quando isso aconteceu. Uma conta que não é difícil fazer. Porque nesse dia ele ganhou 15 anos de bônus. Deus diz: vou te dar mais 15 anos de vida. E a Bíblia diz que ele morreu aos 54 anos de idade. Está lá em 2 Reis 18:2, se não me engano. Então você pega os 54, subtrai os 15 anos de bônus, ele tinha 39. Eu falo em nome do sindicato, da turma que já entrou nos 40. Nenhum de nós, nessa idade, está pensando em morrer, a menos que esteja com um problema emocional sério. A sensação é que agora é que a gente começou a construir alguma coisa na vida. E quando esse camarada vira para a parede, ora e chora, ele demonstra que ele não quer morrer. Mas a oração dele é para lá de ousado. Mostra que ele não só era um homem de fé, mas que ele tinha andado de forma séria diante de Deus. Ele diz, verso 2, virou para a parede e orou ao Senhor. Verso 3, lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Em outras palavras, ele está dizendo para Deus: eu te honrei. E já que o Senhor é o Deus que honra aqueles que o honram, eu espero que você me trate do jeito que eu te tratei. E tem uns camaradas que se orasse desse jeito hoje estava lascado. Se falasse: Deus, me trata do jeito que eu te tratei, já era. O cara ter a ousadia de falar para Deus dessa forma, ele tem que ter andado na linha. Você concorda comigo?
Então nós temos um homem de fé, um homem de integridade, um homem de avivamento, mas que tem uma área da sua vida que não está em ordem. Alguém disse, se Deus fosse esperar cada um de nós atingir a plena perfeição para nos usar, talvez Ele não conseguiria fazer muita coisa nessa terra. Deus está disposto a usar pessoas como eu e você enquanto nos deixamos ser aperfeiçoados. O problema é que alguns acreditam que porque estão tendo resultados, Deus esteja avalizando tudo na vida deles. E isso não é bem assim. A palavra de Deus é muito clara em dizer que quando o Senhor fala para Moisés falar a rocha, Moisés, em vez de falar, foi lá e feriu. Mas a pergunta é, funcionou? Funcionou. Deu água? Deu igualzinho se ele tivesse falado. E para o povo que talvez não soubesse dos detalhes da instrução, aparentemente tudo estava funcionando perfeitamente. Mas depois Deus chama Moisés e Arão para a conversa e diz, vocês não me honraram. Vocês não fizeram do jeito que eu disse que tinha que ser feito. Nenhum dos dois vai entrar na terra prometida. E eu descobri que o fato de que você está tendo resultados não significa que Deus esteja avalizando seus métodos, suas escolhas e nem seu estilo de vida. Um dia confrontei um pastor que estava no erro, ele falou, Deus está me avalizando, porque quando eu prego tem resultado. Falei, você acredita que o poder é do semeador em vez de ser da semente? Você acredita que o que não volta vazio é o seu discurso e a sua pregação em vez de a palavra de Deus? Queridos, muitas vezes nós nos equivocamos, porque mesmo vivendo uma vida espiritual diferenciada, uma vida ministerial diferenciada, nós podemos ter áreas onde não estamos dando atenção. O pastor Lau deixou claro ontem, numa clara exposição bíblica aqui, o homem que foi chamado por Deus de homem segundo meu coração, que nós sabemos que não era perfeição, mas o cara estava melhor do que a maioria dos imperfeitos em vários aspectos. Um homem que tem muita coisa boa para nos ensinar, como deixou claro a mensagem do pastor Silas. Ele foi extremamente negligente com a sua casa. E aqui Deus está trazendo uma palavra, dizendo, põe em ordem a sua casa. O interessante é que Ezequias vira para a parede, ora e diz, eu não quero morrer. Deus diz, põe em ordem a sua casa, você vai morrer. Ele se concentra só no assunto de morrer. Eu não quero morrer, me dê mais tempo de vida. E alguns acreditam que oração seja definida só por isso. Que oração é o meio através do qual eu consigo de Deus tudo que eu quero. Isso pode ser até parte da definição da oração, mas está longe de ser a definição completa. Porque oração também deveria ser em contrapartida do meio através do qual Deus consegue de nós o que Ele quer. Aliás, é o que Jesus nos ensina quando Ele dobra o joelho no Getsemane e diz, seja feita não a minha, mas a sua vontade. Ele nos mostra que oração é parte de um ambiente de rendição à vontade de Deus. E nós temos criado uma cultura de oração, que a oração é o meio através do qual a gente consegue de Deus o que a gente quer. Mas Ele não necessariamente precisa conseguir da gente o que Ele quer. Então Ezequias vai tratar do assunto de oração, só o que interessa. Eu não quero morrer. Ele não ora pela sua casa, ele não leva em conta o que Deus pediu. Mas Deus decidiu fazer o que Ele está pedindo. E esse é um mistério da oração que nós nunca vamos conseguir esgotar. E Deus disse, tá bom, eu vou te dar mais tempo de vida. Agora a pergunta é, Ezequias fez o que Deus pediu? Eu já te garanto aonde nós vamos chegar, e eu vou provar isso pela Bíblia. Não. Ele não colocou sua casa em ordem. Eu não sei se ele deduziu, já ganhei mais tempo de vida, não tenho que me preocupar com isso. Mas eu olho para um camarada de fé, de integridade, um homem de avivamento, e vejo Deus dizendo, antes de morrer, você tem que pensar em como é que fica a sua casa. Isso significa que Deus não quer que eu e você apenas estejamos espiritualmente falando bem, ministerialmente falando produtivos, mas Deus quer que eu e você nos questionemos o que será da nossa continuidade quando nós não estivermos aqui. Qual tipo de descendência deixaremos para trás? Qual o DNA, espiritualmente falando, que será transmitido? Porque DNA da qualidade de Eli, que está corrompido, eu disse aí não quero não, e arranco fora, especialmente quando o assunto é ministério. Mas DNA como o de Zadok, Deus diz, isso aqui é parte de algo que eu comecei lá atrás com Finéias, dá para eu fazer uma aliança e dizer, gente que reproduz esse tipo de DNA, eu conto com eles até o final da minha obra, até o final dos meus dias. E nós precisamos entender e corresponder com Deus. Então eu gostaria que a gente levasse em conta algumas coisas aqui, avaliando a vida de Ezequias. Em primeiro lugar, eu quero que você se questione o que é mais importante. Porque alguns de nós acreditamos que Deus tem que nos dar tudo aquilo que a gente quer. E sem que a gente perceba, a gente está agindo como quem acredita que nós somos o sol do nosso sistema e que tudo gira em torno da gente.
Irmão, deixa eu te dizer, quer você goste do assunto, quer não, você é só uma pequena engrenagem de algo muito maior que você, chamado Reino de Deus. E não é o Reino de Deus que gira em torno da sua vida, é a sua vida que deveria orbitar em torno do Reino de Deus. Nós precisamos entender algumas questões. Eu acredito que isso é de muita importância. Quando eu e você paramos de olhar só para o nosso umbigo e pensamos no Reino de Deus, numa dimensão maior do que a nossa própria vida. Irmão, se você me pergunta se eu gostaria de ser o Estevão, o primeiro mártir, eu acredito que a maioria de nós eu tinha plano para viver um pouquinho mais. Mas ele cumpriu um propósito. Só a eternidade vai nos revelar o impacto que a morte de Estevão tem sobre um jovem chamado Saulo, nos pés de quem colocaram as roupas de Estevão. Porque quando Jesus aparece para ele, diz: dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. A gente já nem usa mais o verbo recalcitrar. Recalcitrar é dar coice. É o que o animal fazia quando era espetado pelo aguilhão. O que era o aguilhão? Quando se usava o boi, por exemplo, para puxar o arado, e ele empacava. Havia alguma estratégia para tentar fazê-lo voltar a andar, porque quando ele está empacado não tem produtividade. E normalmente o agricultor ou o camarada que estava ali atrás do arado cutucava ele com aguilhão. Aguilhão era uma vara, às vezes de madeira com ponta de ferro, às vezes ela toda de ferro. E ela tinha uma ponta, é quase como se fosse uma lança, para espetar o lombo do boi, para que com o espeto houvesse o estímulo dele não ficar parado, acomodado e voltasse a andar. Agora, alguns desses animais eram tão teimosos que além de permanecer empacado com o espeto, davam um coice de volta. A nossa geração fala de dar, a nossa geração não, a geração dos meus pais falava de dar murro em ponta de faca. É algo parecido com recalcitrar contra os aguilhões. Em outras palavras, o que é que Jesus está dizendo para Saulo? Eu já estava te espetando há um tempo. E até agora você esperneou e deu coice contra os meus espetos. Quais eram as espetadas de Jesus em Paulo? Nós não podemos afirmar com certeza, mas eu não tenho um pingo de dúvida que o que acontece com Estevão é parte da cutucada que Jesus está dando em Paulo. Como um camarada desse está sendo apedrejado, dobra os joelhos, perdoa a gente, demonstra alegria na forma de viver e na de morrer. E se você pensar, o propósito de Estevão continua se cumprindo com efeitos colaterais, mesmo depois da sua morte. E você precisamos aprender a pensar o reino de Deus em algo maior, muito maior do que só a nossa vida. Por favor, diga amém. Agora, Ezequias acredita que tudo gira em torno dele, ele está focado só nele. Irmão, não estou falando contra o fato de que Deus o curou, e nem de que deu mais anos de vida. Cura e longevidade são bênçãos de Deus, são promessas de Deus. Por favor, diga amém. Salmo 103 diz: bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Eu não vou pregar um evangelho como se o único benefício fosse perdão de pecados. Ele diz: é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades? Sim, mas é quem sara as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da cova, quem te coroa de graça e benignidade. Então, não estou falando contra. Não estou falando contra a cura e a longevidade que ele recebeu. Agora, se fosse para não colocar a casa de Deus em ordem, como ele não colocou, eu quero fazer um comentário carnal, e mesmo se eu não explicasse que é carnal, você já ia descobrir. Teria sido melhor que ele morresse 15 anos antes. Porque os resultados de não colocar a casa em ordem, e ainda assim viver 15 anos a mais, foram terríveis. Ezequias tem um filho, que foi o seu sucessor e começou a reinar aos 12 anos de idade. O capítulo seguinte, 21 de 2 Reis, nos mostra que Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar. Quem foi Manassés? Eu vou dar uma classificação rápida e certeira. O mais endemoniado de todos os reis que você vai encontrar na Bíblia. Ele supera todos os reis ímpios, pagãos. Ninguém conseguiu pecar tanto e fazer uma geração pecar contra o Senhor como Manassés. Pensa na façanha. Em Jeremias, no capítulo 15, no verso 4, Jeremias foi um camarada que profetizou muita desgraça e juízo para uma nação e uma geração que não se arrependia. Em Jeremias 15, 4, ele resume o grande volume de juízo que estava a caminho daquela geração com as seguintes palavras: entregá-los-ei para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Raramente você vai achar na Bíblia Deus responsabilizando um homem pelo que uma geração inteira está vivendo. Mas com Manassés Deus faz isso, por causa de Manassés.
eu vou julgá-los. O que Manassés fez quando assumiu no lugar de seu pai? Ele desfez tudo que de bom seu pai tinha feito. Todas as coisas boas e reformas que ele implementou, Manassés veio e desfez. Tudo aquilo que Ezequias nos seus dias desfez em termos da idolatria, do culto pagão, Manassés refez e foi um pouco além. Manassés é a figura de um avivamento para o mal e não para o bem. Manassés viveu para contrariar tudo que o pai acreditou, praticou e viveu. Agora a pergunta é, se Manassés tinha 12 anos de idade quando sucedeu o pai, e só sucedeu o pai quando seu pai morreu, então nós temos uma conclusão óbvia. Quando Manassés foi gerado? Nos 15 anos de bônus que Ezequias ganhou. Porque se ele está com 12 anos na hora que o pai morreu, ele foi gerado nos 15 anos de bônus. E se fosse para não preparar a sua linhagem, para não colocar a sua casa em ordem, teria sido um favor ao reino de Deus que ele fosse embora antes. Teria sido um favor para o reino de Deus que ele morresse antes. E eu e você precisamos entender que é um estilo de vida a ser vivido, onde a gente não busca apenas o que é melhor para nós, mas onde a gente vive a vida cristã com tamanha responsabilidade, imaginando que os nossos atos terão repercussão no reino de Deus. Eu sei que nós temos pastores e muitos líderes me ouvindo, aqui e à distância. Jesus diz, é melhor você amarrar uma pedra no pescoço e se jogar na profundeza do mar, do que servir de escândalo para um dos meus pequeninos. Jesus estava fazendo apologia ao suicídio? Não. Mas ele está dizendo, se você não vai viver para cumprir a razão pela qual você deveria viver, então seria melhor você amarrar a pedra no pescoço. E por que amarrava a pedra de mó, uma grande pedra? Porque se mudasse de ideia, não dava tempo de arrepender e consertar. Ele diz, é para garantir que o negócio seja executado até o fim. Outro dia alguém falou, pastor, mas qual o destino de quem suicida? Eu falei, olha, nós podemos abrir uma discussão em caso de sanidade mental, com certeza. Mas Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, se alguém destruir o corpo, o santuário de Deus, Deus o destruirá. O cara já destruiu o corpo, o que é que sobrou para Deus destruir? Eu particularmente tenho uma opinião clara a respeito disso. O suicídio está em maus lençóis. Aí a pessoa me perguntou, por que Jesus mandaria o cara suicidar se ele vai para o inferno? Eu falei, porque é melhor ir para o inferno sozinho do que fazer um strike e arrastar um monte de gente junto. Ele está dizendo, se você vai servir de escândalo, desapareça da face da terra, liquida a sua vida, mas não viva para estragar a vida dos outros. Porque nenhum de nós deveria pensar apenas em nós deveríamos viver de uma forma responsável, sabendo que a maneira como decidimos viver vai afetar a vida de outros e vai influenciar os resultados positivos ou negativos dentro do reino de Deus. E talvez faltou Ezequias a capacidade de entender algo que era muito importante. Repito, gente, Ezequias me inspira, me abençoa. Eu não quero que a gente pinte o quadro do camarada aqui só como vilão. Davi me inspira, mas não dá para negar o que foi dito ontem sobre a família dele e sobre uma área que ele podia ter se dedicado melhor. E a gente precisa nem jogar fora a parte da inspiração e nem jogar fora as lições honestas, porque a Bíblia é um livro honesto sobre os erros e tropeços, mesmo daqueles que serviram a Deus. Porque Deus quer nos ensinar, a Bíblia diz tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. E quando eu olho para o que aconteceu, eu fico de fato questionando o que é mais importante. Eu tenho que entender a forma, a maneira de viver, a maneira de caminhar em Deus. O ponto principal, na perspectiva bíblica, do que Ezequias falhou, para mim está lá no texto que nós lemos de 2 Reis, capítulo 20. A gente leu até o versículo 11. E eu quero que a gente leia a partir do versículo 12. Repito, era um homem de fé, creu para o livramento de Senaqueribe, creu para a sua cura, e não só para a sua cura. Irmão, Isaías está indo embora, o Senhor diz, volta, muda o decreto. Vai lá e libera uma palavra para ele
dizendo que eu estou curando ele, em 3 dias ele vai estar na minha casa, ele vai viver mais 15 anos. E quando Isaías chega e dá o recado da parte de Deus, como diria o bom pentecostal, quando entrega o recado, Ezequias, o abusado do Ezequias, olha para ele e diz: toda vez que você profetiza tem um sinal profético. Eu quero coletar meu crédito. Cadê meu sinal? Cara, Deus já disse que vai ser curado. Ok, cadê meu sinal? Dá meu bônus junto. Isaías propõe o que eu brinco de ser um sinal interativo. Ele diz: se você quer que a sombra do relógio de Acaz, do relógio de sol que Acaz fez, avance 10 graus, tecle 1. Se você quer que retroceda, tecle 2. Era interativo, ele diz: você que decide o desfecho. O abusado do Ezequias diz: avançar é fácil, avança todo dia. Ainda que Deus vá acelerar, essa é a ordem natural das coisas. Ele diz: eu quero que retroceda. Irmão, o cara já recebeu a palavra, vai ser curado. Mas só para ter um sinalzinho a mais, ele diz: eu quero que Deus mexa na estrutura do universo todo por causa de mim. Isso me revela 2 coisas. Primeiro, o camarada tinha muita fé. Mas segundo, ainda tem um pensamento egocêntrico regendo a vida desse cara. Porque, irmão, em primeiro lugar, Deus diz: está curado? Está ótimo. Não, mas eu quero sinal. Ok, qualquer sinal. Mas alguém que diz: Deus tem que mexer na estrutura do universo por causa de mim, pode ter uma enorme de uma fé, mas está demonstrando que é um camarada egocêntrico. Eu quero te mostrar isso agora, a partir do 12. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros, lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem sua casa, nem todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Irmão, quem faz questão de mostrar tudo que tem? Quem se orgulha do que tem. Anos atrás, quando a gente não usava o WhatsApp, e a forma primária de comunicação ainda era o e-mail, e antes da era WhatsApp, na era e-mail, já tinha os gaiatos que mandavam coisa engraçada para você rir. Eu lembro de um amigo, quando viu o e-mail, o remetente, eu já sabia que eu ia me divertir. O título do e-mail era Manias de Pobre. Aí eu abro o e-mail e tem uma lista. Gente, eu começo a rir, porque tudo que está naquela lista eu fiz. A nova geração não entende algumas dessas coisas, mas dizia lá na lista, entre outras coisas, das manias de pobre: colocar bombril na ponta da antena para melhorar o sinal da televisão. Quem nunca? Lamber a tampa do iogurte, porque você achou que é muito caro para desperdiçar algumas gotas. E eu fui lendo aquilo e rindo, porque era uma revelação da minha vida. Mas teve uma hora que eu li um negócio e falei: não, essa aqui eu discordo. Dizia lá: mostrar casa para as visitas. Porque, irmão, isso não é mania de pobre, não. Quem mais tem é quem mais gosta de mostrar o que tem. E Ezequias fez questão de mostrar tudo. Ok? Com isso em mente, vamos ler o que é que vem agora. 14. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram, da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma dos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. É tipo presta atenção. Eis que virão dias, verso 17, que tudo, não uma parte, não a maioria, tudo quanto houver em tua casa, com quem tesourar os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Em outras palavras, tudo que você ganhou na sua vida toda, tudo que você herdou das gerações passadas, tudo que seus pais, no mínimo de Davi para cá, acumularam, vai tudo embora, não fica um centavo. Pensa num cara que vai ser zerado nas suas finanças. É você. Alguém gostaria de receber uma palavra profética dessa? Alguém acha bom ouvir isso? Mas fica pior. 18. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Irmão, pior do que perder bem material é perder os filhos. Mas os filhos não apenas seriam exilados a uma terra distante, seriam feitos escravos. E não apenas seriam feitos escravos, o texto diz que eles seriam eunucos, o que de acordo com os costumes dos povos antigos, significava que eles seriam castrados, para que não fosse uma ameaça ao harém do rei. Sendo castrados significa que não haveria continuidade geracional. Agora, olha o verso 19. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que dissesse. Irmão, quem
em são juízo. Houve que não só vai perder todos os bens que juntou e que herdou, mas que vai ver esse destino para os filhos e a continuidade geracional interrompida. E ainda diz, boa é a palavra do Senhor. Ele não está só dizendo um glória a Deus, um aleluia, ele diz, tem um negócio legal aí. Agora, por que ele diz boa é a palavra do Senhor? O final do 19 explica, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Em outras palavras, trocando em miúdo, o importante é que quem vai se lascar não sou eu. Irmão, o cara ainda não tem filhos. O sucessor dele tinha 12 anos quando ele morreu. Ele está ouvindo isso, diz, até gerar os filhos, até os filhos crescer, para ser levado para o cativeiro, eu só tenho 15 anos de vida. Legal, porque o importante é que quem vai se lascar não sou eu. Mas sua geração vai sofrer nesse nível, o problema é deles, não é meu. Não estamos falando, gente, de um cara qualquer. Um homem de fé. Um homem de avivamento. Eu não sei você, mas toda vez que eu leio esse texto eu tenho indignação. Se tivesse um jeito de pular lá dentro da história bíblica e pegar esse cara pelo pescoço, eu teria feito isso algumas vezes. Mas a pergunta a ser feita é, esse comportamento é exclusividade de Ezequias? Ou será que nas nossas igrejas hoje em dia não tem muita gente que em nome do seu sucesso profissional não está atropelando o casamento e os filhos? Ou será que nós não temos versões de homens e mulheres de fé e de avivamento hoje em dia, que em nome do sucesso ministerial, não estão atropelando o seu casamento e os seus filhos? Eu tenho visto muito dessas versões atuais de Ezequias. O importante é que eu me dê bem, o importante é que eu tenha sucesso, o importante sou eu, tudo gira em torno de mim. E se a próxima geração esculhambar, o problema é deles, estão me lixando para isso. Quando Deus está dizendo, põe sua casa em ordem, nós precisamos entender essa frase. Porque ela não fala só de arrumação. Eu quero tentar te ajudar a entender isso. Fazendo você pensar comigo. Algo interessante sobre a vida de Abraão. Abra sua Bíblia em Gênesis 18, 19. A maioria das personagens das histórias bíblicas, quando citamos o nome deles, nós já pensamos numa missão. Se eu falar que Noé, o que é que vem na sua cabeça? A missão de construir a arca. Se eu falar Moisés, a missão de tirar o povo do Egito. Se eu falar de Josué, a missão de introduzir aquela outra geração na terra prometida. Se eu falar de Salomão, a missão de construir o templo. Agora, quando eu falo o nome Abraão, você consegue entender qual era a missão de Abraão? Porque às vezes eu tenho pastores e líderes que me olham e dizem, Abraão, viajar para uma terra distante? Gênesis 18, 19, talvez seja o texto que melhor resuma a escolha de Deus para Abraão e a sua missão. O Senhor diz, eu o escolhi, porque eu escolhi para quê? Esse para quê é o indicativo de propósito. Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão, que tem falado a seu respeito. Algumas verdades a ser entendidas nesse texto. Em primeiro lugar, precisamos aprender que há uma interação com o profético. As coisas não vão acontecer na minha e na sua vida de forma automática apenas porque Deus prometeu. Nós precisamos aprender a interagir com o profético. O Senhor está dizendo, para que eu faça vir sobre Abraão o que eu tenho falado a respeito dele, minhas promessas. Abraão, você tem sua parte. O que é que Deus prometeu a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus disse, eu vou te dar uma descendência numerosa. Abraão viu o cumprimento disso na sua geração? Não. O livro de Hebreus mostra que ele, junto com outros patriarcas, morreram na fé, saudando as promessas de longe. Porque o que Deus decidiu fazer, não só neles, mas através deles, era um projeto multigeracional. Abraão tem 100 anos de idade quando o filho da promessa nasce. E Deus está dizendo, vou te dar uma descendência numerosa, mas por alguma razão ele decide casar o filho só aos 40 anos de idade. Eu fico pensando, se eu estou no lugar de Abraão, com a promessa dessa, doido para ver a descendência multiplicar, eu tinha casado menino com 18 anos de idade. Aliás, eu nem sou Abraão. Meu filho casou bem cedo. Eu fico pensando, esperou até os 40. Aí, finalmente, o filho casou. Então, agora Abraão tem o filho da promessa e a nora da promessa. A gente tem que crer na nora da promessa também. E no genro da promessa. Dá-me muita fé, Senhor.
Só que a Bíblia diz, quando casou, Isaac descobre que sua mulher não pode ter filhos. A Bíblia diz que ele orou insistentemente ao Senhor. Quando se lê insistente, parece que foi da noite para o dia e não precisou nem dos 9 meses de gravidez. Mas o final do capítulo 25 de Gênesis diz, era Isaac da idade de 60 anos, quando lhe nasceram os gêmeos. 20 anos orando. Isso significa que aos 160 anos de idade, agora Abraão tem os netos da promessa. 2. Um filho e 2 netos. Parece uma descendência numerosa para você? Isso não ia acontecer nos seus dias. Era um projeto a longo prazo. E Deus quer que a minha e a sua forma de pensar também entenda o projeto multigeracional. Entenda que o que Ele tem é algo maior do que os nossos dias. Agora Deus diz a Abraão, para que lá na frente, quando você não estiver mais aqui, eu possa cumprir o que eu estou te prometendo, qual é a sua missão? O texto é muito claro. Ordene a seus filhos e a sua casa depois de si, que guardem o caminho do Senhor, que pratiquem a justiça e o juízo. Essa palavra aqui traduzido, ordene a seus filhos, no original hebraico é a palavra de savá. Savá significa, de acordo com os estudiosos, mandar, ordenar, dar ordens, decretar. Por que eu estou pegando essa característica, a definição dessa palavra como de ordens? Porque quando Isaías chega para Ezequias e diz, põe em ordem a sua casa, o que eu e você lemos numa tradução que sugere ordem no sentido de organização, é a palavra hebraica savá. Ou seja, o que Deus estava falando para Ezequias é a mesma coisa que falou para Abraão. A palavra casa traduzida aqui em Gênesis 18, 19 é a mesma palavra casa traduzida lá. Deus está dizendo para o cara que ainda nem tem filho, você tem que entender a importância de dar ordens à sua casa, de governar a próxima geração, de instruir e preparar a próxima geração. Você tem que ter uma mentalidade de continuidade. E foi justamente o que esse camarada deixou de corresponder com Deus e deixou de fazer. O resultado, todos nós sabemos, mas eu quero que você leia uma resenha disso. 2 Reis, capítulo 21. A partir do verso 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Refisbá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia destruído. Levantou altares a Baal, fez um poste ídolo como que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porém o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. E prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi, a Salomão seu filho, nessa casa em Jerusalém que escolhi, de todas as tribos de Israel porei o meu nome para sempre, e não farei com que os pés de Israel andem errantes da terra que dei a seus pais, contanto que tenho cuidado de fazer segundo tudo o que lhes tenho mandado e conforme toda a lei que Moisés meu servo lhes ordenou. Eles porém não ouviram. E Manassés, de tal modo vocês erraram, aqui de novo Deus o responsabiliza, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Talvez uma das advertências mais repetidas por Deus, quando os israelitas estão caminhando rumo a Canaã, terra prometida. Não façam conforme os costumes dos povos dessa terra. Não façam como eles fizeram. Não façam o que eles fizeram. Uma das advertências mais repetidas, eles não só fizeram, essa geração conseguiu a façanha de fazer pior do que todos eles. Agora a pergunta é, como um camarada que traz avivamento para a sua geração, consegue ter a façanha de ver um avivamento para o mal e o maior nível de apostasia da história do povo de Deus acontecendo na próxima geração através do seu filho? O que faltou a Ezequias não foi o amor, o temor ao Senhor, foi enxergar a visão de continuidade. Ao que Deus, desde o início do anúncio do seu propósito, tem trabalhado. Quando ele pega o primeiro, o patriarca, Abraão, e diz, Abraão, estou instituindo um padrão de aliança. E ele vai se expressar no meio de vocês através de um ritual importante, que era a circuncisão. A maioria de nós, os homens, não gosta de ler sobre a circuncisão.
A gente a lê, não é nem com preconceito, é com pavor, com desespero. Gente, eu não sei você, quando eu leio, Deus falando para Josué, faze facas de pederneira. Irmão, pederneira é pedra, é rocha. Deus está dizendo, já que não tem bisturi, vamos afiar uma faca. E alguém vai ser o cirurgião que vai descer com a pedra. O que era a circuncisão, se alguém não tiver conhecimento. O corte do prepúcio, a carne excedente do pênis, o órgão reprodutor masculino. Eu fico imaginando o desespero de alguns, não é, Ramiro, aí não. Agora o problema, irmão, não era, o sistema era bruto. Era brutal o negócio. Facas de pederneiro. Pastor, a cirurgia era terrível. O pior não era a cirurgia, era o pós-cirúrgico. Não tinha anestesia, não tinha asepsia, não tinha analgésico, anti-inflamatório e nem antibiótico. Você consegue imaginar o nível de sofrimento? Nós somos uma geração de tanto conforto que a gente não faz ideia do que eles passavam. Gênesis 34 nos mostra que quando Siquém violenta Diná, a única filha moça de Jacó, Simeão e Levi, os dois filhos mais velhos depois de Rúben, usaram de um estratagema para se vingar. Propuseram para o Siquém, que está apaixonado pela irmã deles, que ele tinha violentado, dizendo, se quiser casar com ela, vocês têm que todo mundo circuncidar, do jeito que nós somos, senão não tem aliança. O cara está tão desesperado pela moça, que convenceu os homens de Siquém a todo mundo passar pela circuncisão. O texto diz assim, no terceiro dia, quando estavam no auge da dor. O auge da dor não foi no primeiro, não foi no segundo, foi no terceiro dia. Quando o processo inflamatório estava num nível que a turma mal conseguia levantar do seu lugar, os dois pegam espadas e saem executando todo mundo, porque eles não têm capacidade de reação. O sistema era bruto. Um dia desse, alguém falou para mim, pastor, um dos meus versículos prediletos da Bíblia. Está aqui em Romanos 2, 28 e 29, que circuncisão é no coração. Tipo como quem diz, acabou o sofrimento. Falei, mas hoje, meu irmão, com bisturi, com asepsia, anestesia, analgésico, anti-inflamatório e antibiótico, ainda não seria tão brutal. Ele diz, mesmo assim, versículo bom. Por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria de nós não para pensar na beleza da mensagem. Os homens, por preconceito e imaginar a cena, acreditam que as mulheres, às vezes, por desinteresse. Todo dia não tinha negócio, tinha nada a ver comigo, conosco, não tinha nada a ver com a nossa categoria. Gente, vamos pensar no que era o ritual da circuncisão. Deus disse para Abraão, você, e a partir de agora todas as gerações, têm a seguinte obrigação. Você é responsável por circuncidar seus filhos. Em outras palavras, a aliança que você firmou comigo, você tem a responsabilidade de transmitir para a próxima geração. E você não apenas vai marcar a próxima geração, mas Deus diz, estou escolhendo um lugar. A aliança envolvia derramamento de sangue, o que para os povos antigos era o mais sagrado nível de comprometimento, a aliança de sangue. Mas além de ser algo sério no comprometimento, Deus diz, e quando marcar a próxima geração, Deus diz, eu escolhi um lugar. Será a ferramenta de reprodução o lugar escolhido. Porque quando esse filho, que é circuncidado quando criança, crescer e for usar o instrumento de reprodução dele, ele tem ali um lembrete de que a aliança que a geração anterior lhe transmitiu, ele tem a responsabilidade de transmitir para a próxima. A circuncisão não fala só de uma aliança que se transmite para a próxima geração, fala de continuidade geracional. Fala de pensarmos que geração após geração deveriam reproduzir a aliança e o compromisso com Deus. Eu olho para muitos pais hoje, eu não consigo entender a complacência de alguns pais. Terceirizaram a educação cristã para o ministério infantil da igreja. Não falam da Bíblia, não buscam o Senhor, não orientam os filhos, mal dão um bom testemunho em casa, mas leva os filhos para a igreja. Filho, vê se você fica mais crente do que eu. Eu fico olhando para alguns, pode ser, irmão, que eu ainda sou, na minha forma de pensar, muito velha guarda, muito old school. Porque eu me lembro de um dia em que eu falei para meu pai que não queria ir na igreja. E a coisa era bem diferente dos dias atuais. Há uns 12 anos atrás, estava no início da nossa igreja em Curitiba, chamei um pai, falei, amigão, estou sentindo falta do seu filho já há uns 3 domingos, garoto adolescente. Pois é, o pastor sabe como são os adolescentes. Eu ainda não tinha filhos adolescentes nessa época, mas eu fui um adolescente dentro da igreja.
Eu falei, eu sei como são os adolescentes. Eu só não estou entendendo por que você não está trazendo ele para a igreja. Ah, porque ele não quer vir. Eu falei, o garoto mal tem 14 anos de idade, já faz o que quer? Eu falei, então se ele quiser fumar crack, tudo bem. Fumar crack não. Eu falei, fumar crack não, ir para o inferno sim. Eu não entendo alguns pais. Eles estão formando bons cidadãos para a sociedade, mas não estão mandando seus filhos e sua linhagem para o céu. O que está acontecendo com a cabeça de alguns que acham que sucesso é o filho ter uma boa profissão e ganhar dinheiro na vida? Ah não, o menino disse que não quer vir. Eu falei, o dia que eu falei para meu pai que não queria ir para a igreja, e não estou dizendo que isso é um exemplo para ser imitado, eu não imitei. Meu pai disse, vai por bem ou vai no pau. E diz, enquanto estiver debaixo desse teto, vai buscar Deus, querendo ou não. Papai olhava para a gente e dizia, eu não criei filhos para o pecado, não criei filho para esse mundo, não criei filho para o inferno, nem para o diabo. Vocês vão buscar Deus, e se ainda não entenderam, vai na marra. Não tinha negócio. Mas hoje em dia os pais estão deixando os filhos escolher debaixo da influência de gente não crente. E eles mesmo não botam influência nenhuma em cima das crianças. Irmão, antes de gerar meus filhos, eu dizia para Deus, ou o Senhor me dê filhos para a sua glória, ou não me dê, ou dê um sumiço neles antes deles se perderem. Porque eu não aceito a ideia de uma descendência que não esteja comprometida contigo. Agora, isso não é algo pelo qual a gente só ora, é algo que a gente tem que trabalhar. Quem está entendendo, diga amém. Agora, gente, o que me chama a atenção é olhar para muitos homens de Deus. Nós não estamos falando de um ou outro. Ezequias é um caso isolado. Não, falamos de Davi. Mas deixa eu te mostrar um caso, e aqui eu quero entrar no começo do fim. Abra a sua Bíblia comigo. Em 1 Samuel. No capítulo 12. A partir do verso 1. Durante muito tempo orava a Deus e dizia, Senhor, eu quero terminar como Samuel terminou. Porque essa cena aqui, antes dele empossar Saul, é impressionante. O texto diz, então Samuel disse a todo Israel, eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, constituí sobre vós um rei. Está falando de Saul. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci, estou cheio de cães, meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Gente, não é alguém no final de um mandato político de 4 anos prestando conta. Ele está falando desde a mocidade até a minha velhice, para uma geração inteira. Eis aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com eles meus olhos e vou-lo restituirei. Então responderem, nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. Coisa linda é alguém terminar a carreira com integridade. E aqui ele está confrontando o povo e dizendo, e aí? Aponta um erro, um vacilo da minha parte. Eles dizem, não tem. Soube alguns anos atrás, por meio de um artigo que eu li, que Billy Graham teria feito um desafio às maiores empresas de auditoria contábil do mundo, desafiando eles a fazer uma devassa contábil nos registros do ministério dele. Irmãos, os caras procuram pelo em casca de ovo, acham motivo em quem não tem, e você ainda provoca eles dizendo, vem fazer. Tem que ter uma história de muita integridade para vir a público falando isso. É o que Samuel está fazendo. Olha o verso 5. Eles disse, o Senhor é testemunha contra vós outros. Tipo, nós não estamos de brincadeira, esse negócio aqui é diante de Deus. E o texto diz, e o povo confirmou, Deus é testemunha. Eu lia isso, dizia, Deus, eu quero terminar como Samuel. E eu fiz essa oração há muito tempo. Até quando Deus começou a chamar minha atenção para o assunto que nós estamos abordando, de continuidade. E um dia parei no capítulo 8 de 1 Samuel. E é ali que eu quero que a gente termine. 1 Samuel 8:1. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Gente, para os mais antigos de igreja, isso aqui chama Assembleia Geral Extraordinária. Mexe com o trauma de alguns.
Os anciãos todos de Israel se congregaram, são os líderes da nação, e vieram a Samuel a Ramá, e disseram: vê, já estás velho. A tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, minha própria, versão mineira, que diz: tu já está mais para lá do que para cá. Está velho, estão lembrando o quê? Meu amigo, tu não é um Highlander que vai passar de geração em geração, a menos que alguém lhe corte a cabeça. Ele diz: seu fim está chegando. Já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém, essa palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Na Bíblia eu tenho o que eu classifico de oração e o que eu classifico de choração. Choração que a gente vai resmungar para Deus. Eu acho que isso está mais para choração do que para oração. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti. Diga comigo: não te rejeitou a ti. O Senhor diz: mas a mim, para que eu não reine sobre ele. Deus está dizendo: ei, faz o que eles estão pedindo. E Deus deixa claro: ninguém está rejeitando você, bonitão. Porque o sentimento dele que não se agradou foi de rejeição. Agora Deus está defendendo o povo, eles não estão te rejeitando. E não estavam. Quando eu chego para ele e diz: ei, você está velho? Eu imagino nas entrelinhas estão dizendo: meu irmão, se tu vivesse mais 100, 200 anos, a gente estava fechado contigo. Você foi um baita de um homem de Deus na nossa geração, íntegro, irrepreensível. A palavra do Senhor na sua boca não caiu por terra. Você trouxe, foi uma teocracia, o governo de Deus sobre a nação. Cara, você foi o cara, mas você está velho, você vai morrer, você não dura para sempre. Então, já que você não vai viver mais, a outra possibilidade de continuidade sua seriam seus filhos. Mas eles não andam nos seus caminhos. Eles não reproduzem aquilo que você foi. Eles não são a continuidade do que nós tivemos em você. Então, já que você não dura para sempre, não preparou a próxima geração para ser uma extensão de quem você foi, em vez de morrer e deixar a gente com essa batata quente, com esses meninos comandando, nós viemos jogar batata quente de volta no seu colo e dizer: arranca, lá no sul a gente diria: arranca esses piada aí, esses meninos daí, e nos dá um rei como todas as nações, que pelo menos haja regras para quem vai nos governar. Deus está dizendo: eles não rejeitaram você não. Ele vai até o fim da vida, velhinho. Deus disse para ele: quem foi rejeitado nessa história fui eu. Porque você vai morrer e vai embora. Eu continuo aqui. E eu não posso continuar a teocracia. Eu não vou mais reinar sobre eles, correndo o risco de ser interpretado como injusto. Eu acho que Deus está dizendo: Samuel, porque você não preparou a próxima geração. Quem perde não é você não. Quem perde sou eu. O que essa geração viveu não vai continuar, porque você não preparou seus filhos para que eles reproduzissem o que tem. E você ainda acha que perdeu? Quem perdeu fui eu, cabeção. Agora pergunta: Samuel cresceu onde? Na casa de Eli. Faltou informação sobre a omissão de um pai em relação aos seus filhos? Não. Ele cresceu vendo Deus falar esse tipo de coisa e vendo um mau exemplo. E ele é a segunda geração de ministério, não de filho literal, mas reproduz o mesmo erro. Aí depois Samuel morre, e nós temos uma outra geração ministerial, não linhagem natural, que é a de Davi. O modelo de ser homem de Deus mudou? Ainda não. Um dia eu falei: Deus, como é que pode? Eli era teu servo, Samuel era teu servo, Davi era teu servo. O Eli a gente não gosta muito dele, mas o Samuel e o Davi são queridinhos nossos. Como geração após geração continuava reproduzindo o mesmo erro. E é o que eu entendi da parte de Deus, é que o que eu e você precisamos para não errar, não é só informação do que é certo e do que é errado. Sabe o que Samuel e Davi não tiveram? Embora tivessem informação, eles não tiveram referência. Eles não tinham ninguém fazendo direito para quem olhar. E é o que Deus falou no meu coração. Ele diz: o motivo maior de eu poder encontrar homens que deem continuidade geracional não é nem só a geração deles, é o referencial que eles se tornam
para que outros cabeças de geração se inspirem neles e haja um efeito coletivo múltiplo. Nós precisamos de gente que decida: eu vou ser um referencial sobre vida familiar. Eu tenho bons referenciais. Meu pai foi o primeiro a se converter na família dele. Nós não temos registro ou conhecimento de que alguém antes do meu pai tenha servido a Deus. Eu estou falando isso porque outro dia alguém falou para mim: para você é fácil, você nasceu no lar cristão. Falam isso para o meu filho. Nós gravamos um vídeo junto falando sobre legado. Alguém disse: para vocês é fácil falar disso. E eu não aguentei, eu respondi, falei: para nós é fácil, mas para meu pai não era. Meu avô, o pai de meu pai, suicidou quando ele tinha 12 anos de idade. Ele cresceu num lar e numa família completamente desestruturada. Mas quando se converteu aos 18 anos de idade, ele descobriu um versículo na Bíblia: Deus faz com que o solitário habite em família. Salmo 68, 6. E ele disse: se Deus tem um plano para a família, não interessa se na minha ascendência antes de mim, ninguém nunca levou Deus a sério. A partir de mim, algo novo começa. Eu vou ser o fator de mudança na minha linhagem. A partir de mim, uma nova história será escrita. Então deixa eu dizer uma coisa: talvez você não tenha o privilégio que eu tive de nascer num lar cristão, de ser consagrado ao Senhor antes do nascimento, de ganhar logo depois de nascer como primeiro presente uma Bíblia. O meu não foi uma bola, com muito garoto no Brasil que se diz ser o país do futebol ganha. Meu primeiro presente foi uma Bíblia, e venho mantendo a tradição do clã. Fiz isso com os meus 2 filhos. Espero que eles façam isso com os meus netos. Alguém um dia tomou uma decisão. Então talvez você diga: eu não tenho o seu privilégio. Ok, então tem a responsabilidade que meu pai teve de dizer: a partir de mim, muda. Esse ciclo de dor, de miséria não vai continuar se reproduzindo. Eu vou ser o fator de mudança. Alguém tem que começar. E você pode ser esse alguém. E de repente o privilégio que você não teve, você vai dar para a próxima geração, que vai reproduzir para a próxima. E nós podemos, quando falamos da linhagem de Zadok, não estamos falando só de santidade, estamos falando de uma santidade que é transmitida como parte de um DNA de compromisso, onde cada geração prepara a próxima dizendo: vocês vão ser santos ao Senhor, vocês vão ser íntegros, comprometidos com o Senhor, separados. Quem está entendendo, diga amém. E eu quero te desafiar e te encorajar. Agora, até Manassés, o pior e o mais endemoniado de todos os reis, no final da sua vida, se arrependeu. E porque se arrependeu, foi perdoado e restaurado. Então preste atenção, você que está aqui me ouvindo, você que me acompanha à distância. Se teve conserto para Manassés, tem conserto para seus filhos e netos. Nós precisamos crer em 2 coisas. Primeiro, há uma forma correta de ensinar os filhos e os netos. E muitos de nós estamos falhando nisso. Outro dia uma pessoa falou: pastor, o senhor pode orar pelo meu filho? Falei: claro, posso, ele está aí. Não, ele está desviado. Mas eu quero que o senhor ore por causa daquela promessa de que se desviar, volta. Falei: que promessa seria essa? Não, aquele texto que diz: ensina a criança no caminho que deve andar e se desviar, volta. Eu falei: que Bíblia a senhora andou lendo? Falei: talvez a senhora esteja falando de Provérbios 22, 6, e abriu o texto. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando for velho, não se desviará. Esse aí eu te dizia, falei: mas aqui diz que é para não desviar. Eu não estou tentando roubar a esperança de alguém, de que se houve quem desviou, que volte. O problema é quando nós começamos a criar uma mentalidade de tolerância. Desviou, tudo bem, no final dá tudo certo. Nós temos que lutar com tudo que é em nós, para que nenhum deles se desvie, para que eles sejam devidamente fortalecidos, encaminhados, para que isso nunca seja comprometido. Pastor, mas se vai que acontecer com um, aí nós temos fé para a restauração. Mas nós não criamos esperando que aconteça. Por favor, diga amém. A Bíblia diz que se perdoar, se a gente cometer pecado, e a gente se arrepender e confessar, nós vamos ser perdoados. Isso significa que eu vou ficar pecando porque eu posso ser perdoado? Não, porque o ensino bíblico me mostra que eu não devo pecar. Mas, se acontecer, tem uma outra solução. Aqui não é o plano A. Ser perdoado é o plano B.
O plano A é levar Deus a sério e andar em obediência na sua palavra. Tem restauração para filhos? Plano B. Para netos e para linhagem? Plano B. Plano A. Ensina direito para nem acontecer. E nós precisamos ter uma mentalidade no ensino. Deus dizia já desde o início da história de Israel: Pai, inculca a palavra nos teus filhos. Fala dentro de casa, fala pelo caminho, fala quando acordar, fala quando deitar. Coloca a palavra por frontal aos seus olhos. Meus filhos nunca vão poder dizer que não foram instruídos. Tiveram uma overdose de Bíblia na cabeça deles noite e dia. E nós precisamos ter esse tipo de conduta. Agora o problema é que a nova geração conhece mais a respeito dos personagens da Marvel e da DC do que das histórias bíblicas. Se alegram e dão mais moral a essa turma. Eu sou parte de uma geração, querido, que os heróis principais estavam nas páginas das Escrituras e não nas histórias em quadrinhos. Pastor, o senhor não lia? Lia. Mas não me empolgava com eles, como os que estavam aqui. Porque a geração antes de nós não fez amar o livro santo. Não sei se tem um compromisso com ele. Então, pelo amor de Deus, não é só por amor a você, só aliás, pelo amor de Deus e do reino de Deus, não brinque com a ideia de continuidade geracional. O apóstolo Pedro diz: apesar de vocês estarem confirmados na verdade, bem certos acerca dela, eu quero vos fazer lembrados dessas coisas, para que mesmo depois da minha partida, vocês conservem a lembrança dela. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou o tipo de homem de Deus que quero estar dando fruto quando já não estiver mais na terra. Quero deixar continuidade, não só na linhagem física, mas através dos meus discípulos, de gente que reproduz o compromisso com a palavra. O chamado de Deus para que sejamos da linhagem de Zadok não é só para que a gente seja santo nos nossos dias, mas para que a gente prepare uma linhagem santa para Ele. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando essa primeira parte. E eu quero fazer duas coisas. Nós vamos orar juntos. Mas eu queria, daqui a pouco, trazer minha família aqui em cima, para a gente falar de algumas coisas. Mas eu sinto que nós precisamos orar. Eu quero pedir a cada um de vocês que está aqui, que nos próximos minutos você ore, consagrando e santificando sua linhagem, sua posteridade a Deus. Pastor, eu sou solteiro, nem casei ainda. Eu sou casado, mas não tenho filhos. E daí? Eu orava pelos meus filhos desde os meus 15 anos de idade. Eu orava pelos meus netos antes de eu casar e ter filhos. Porque mesmo aqueles que ainda não chegaram, vão chegar. E vão chegar debaixo de oração, de intercessão, de consagração a Deus. Eu gostaria que você não só reafirmasse que a sua posteridade pertence ao Senhor, mas que você fizesse declarações da palavra de Deus sobre eles. Nossos filhos serão ensinados do Senhor. Nossos filhos serão poderosos na terra. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Gente, eu tentei desviar algumas vezes na minha adolescência, não dei conta. Porque eu tinha um pai e uma mãe, que ainda que não foram perfeitos como nenhum de nós é, não negociavam dobrar os joelhos. E dia após dia interceder por nós. Eu sou devedor, não só a Deus. Eu sou devedor a um homem que disse: a partir de mim haverá uma linhagem comprometida com Deus. E eu e você precisamos entrar nesse lugar. E eu quero que você ore. Mas nós vamos fazer algo enquanto estamos orando. Se alguém aqui que tem filhos ou netos, que ou não se converteram ainda, ou se desviaram depois de já estarem convertidos, ou uma terceira hipótese, talvez não desviaram, mas você sabe que eles estão frios na fé, e estão correndo um risco muito grande. Eu quero te dar liberdade. A liberdade, você tem que fazer isso rápido. De enquanto todos estamos orando pelos nossos filhos, inclusive você vai fazer isso pela sua linhagem. Eu quero que quem está nessa condição de ter filho não convertido, desviado ou frio, que saia do seu lugar e chegue o mais perto onde você conseguir. Não vai caber todo mundo aqui, mas que você venha nos corredores. Porque depois de nós orarmos, consagrando nossa linhagem, nós vamos interceder com vocês. E eu creio que nessa manhã nós podemos ter o início de milagres de restauração sendo liberados e acontecendo na vida de pessoas que estão aqui.
Levante sua voz a Deus. Faz a sua oração, a sua declaração. Mesmo que eu ore aqui, você não precisa ouvir ou concordar com a minha. Faça a sua oração, coloque sua linhagem no altar de Deus. Consagre, santifique eles ao Senhor. Pai, nós abençoamos e consagramos ao Senhor nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, toda uma linhagem. Eles são teus, eles te pertencem por legalidade. Nós os ofertamos e consagramos ao Senhor. Mas também nessa hora clamamos pela sabedoria do alto, para criar nossos filhos na admoestação do Senhor, como diz a tua palavra, para sermos instrumento não apenas de ensino, como também de correção, para guiá-los no caminho. E nós oramos por um tempo novo, por um milagre que comece nos pais, nos avós. Nós oramos, Senhor, consagrando ao Senhor a nossa linhagem, clamando a percepção ao Teu Espírito, porque não queremos ser homens e mulheres de fé e avivamento, mas esquecer a nossa casa. Ajuda-nos, clamamos Tua graça e misericórdia hoje. Eu quero pedir que todos vocês estendam a mão na direção aqui da frente ou dos corredores. Vamos orar por esses irmãos que vieram lutar pelas suas casas. Vamos lutar com eles. Pai, nós oramos, no reino espiritual não há distância. Onde quer que estejam esses filhos e netos, que a mão do Senhor os toque, os alcance, que o Espírito do Senhor os envolva, que os Teus anjos sejam mobilizados para trabalhar em favor deles. Nós oramos que assim como o filho pródigo caiu em si, a ponto de voltar à casa do Pai, que lhe seja abertos os olhos espirituais, que haja arrependimento, que haja, ó Deus, a capacidade de também cair em si. Traz despertamento. Nós oramos por avivamento nessas famílias. Pai, clamamos o cumprimento da Tua promessa. A Tua palavra diz que o Senhor haveria de derramar do Teu Espírito sobre toda a carne, mas também disse: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Nós queremos o mover de Deus dentro das nossas casas. Nós queremos o mover de Deus na vida dos nossos filhos. Sopra, Espírito de Deus. Assim como Filipe, que a Tua palavra diz, tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Nós queremos ser filhos cheios do Espírito Santo, comprometidos com o Senhor, que Te amem, que Te honrem. E nós oramos por isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus.